Olá pessoal, estamos de volta, capítulo 10 do nosso curso de Analista Essential S7. Iremos agora iniciar na prática o particionamento de disco. Então, como nós vimos na aula anterior, reforçando para que a gente possa visualizar se nós temos o disco ou mais de um disco dentro do nosso sistema e como ele está preparado, o comando fdisk com a opção "-L". Muito bom. Então, nós temos aqui um disco que é o /dev/sda, onde, como eu demonstrei para vocês, nós temos aqui alguns particionamentos, e o SDB eu fiz questão de zerá-lo para que a gente pudesse simular a preparação desse disco, que é de 2 GB, e como nós vamos definir o espaço necessário para trabalho desse disco. Então, para que a gente possa começar a trabalhar, fdisk, tá? Nós vimos lá que nós temos o /dev/sda e o /dev/sdb, que é o nosso objetivo. Então aqui eu vou definir qual o disco que eu quero trabalhar, /dev/sdb. Tá legal, gente? Se você só tem um disco, você só define fdisk, que aí ele já vai cair dentro da área de particionamento daquele disco. Agora, se você tem mais de um disco, você tem que informar qual é o disco que você deseja trabalhar. Vamos pressionar Enter, e que agora nós estamos dentro do utilitário fdisk. Bem-vindo ao fdisk. Ele informa aqui para a gente que as modificações ficarão inicialmente somente em memória, até que você decida gravá-las. Tudo bem? Utilizando para isso o comando write de gravação, ou seja, se você após as modificações você não utilizar a opção de gravação, tudo aquilo que você fez será perdido. Tudo bem? Então, para que a gente possa criar o nosso primeiro particionamento, na área de comando nós vamos com a opção N para adicionar uma nova partição. Muito legal. E agora nós temos as duas opções. Se ele quer que essa partição seja a partição primária ou estendida. Observem que no primário ele indica que não existe nenhuma partição primária para esse disco. Nenhuma partição estendida, ou seja, eu tenho 4 livres. Tudo bem? E aí a gente recorda aquela aula que a gente entendeu como eram os dispositivos de armazenamento, né? E eu falei naquela aula que seria importante o conhecimento para que vocês pudessem agora entender como funciona a preparação do disco, tá legal? Então, por padrão, a gente tem que ter uma primária. Observem que ele indica aqui para a gente, ó, que default por padrão o P. Se você não botar nenhuma letra e pressionar Enter, o padrão é o P, é primário. Então, se eu pressionar Enter nesse momento, observem que ele já indica que é uma partição primária e nós podemos ter até 4 partições primárias, tá legal? Também o default é 1, então é importante a gente criar na ordem para não deixar o nosso disco bagunçado, tudo bem? E você poder com isso perder espaço, então é importante seguir a ordem. Então vamos manter aqui o default, vamos digitar 1 aqui só para diferenciar um pouco, Enter. Ele me pede qual é o primeiro setor, tudo bem? Ele indica que o primeiro aqui inicia em 2048 até o valor final do último setor. Tudo bem? Default 2048, vamos pressionar Enter. E agora nós temos a opção de escolher qual será o tamanho do meu disco. Como nós tínhamos visto, ele é um disco de 2 GB. Tá legal? Então a gente vai criar sendo um disco de 1 GB ou aproximadamente 1 GB. Tudo bem? Vamos a alguns detalhes. Observem que abaixo ele mostra o seguinte, ó, último setor, ou seja, o último setor por padrão, como nós vimos, vocês vão ter aqui, ó, 4.194.303 é o valor do último setor. Observem que é a mesma informação que demonstra aqui para vocês.
tá ok? E se eu escolher último setor, eu estou dizendo para o sistema que eu quero usar o tamanho total desse disco. Ou seja, com o último setor ele vai ser uma partição de 2 GB no nosso exemplo, tá ok? Além de informar o último setor, eu posso definir também o valor por setores, se eu quiser definir um valor específico para setores, mas fica um pouco complicado você saber o tamanho do seu disco que você deseja trabalhando com setores. Vou informar aqui 2.200.000 setores, mas você não sabe qual vai ser o tamanho, né? Ficar fazendo cálculo com setor é complicado. Ou você pode definir o valor que você deseja, a capacidade, e informando se você vai querer em kilobytes, megabytes ou gigabytes. Tudo bem? Então, para isso, observem que eu tenho que colocar o sinalzinho de mais, o tamanho e informar qual é a capacidade que eu desejo. Tá legal? Então, vamos botar aqui, mais 1 G, indicando que é 1 GB. Vamos pressionar Enter. Observe que a partição 1 do tipo Linux e tamanho 1 GB foi configurado. Olha só que legal. Vamos pressionar o P de Print para poder visualizar. Olha aí, criamos. Observe que ele mostra aqui o primeiro setor, o último setor, o valor em blocos, o ID do meu sistema e indicando o sistema Linux. Tá legal? E agora, para poder finalizar, nós iremos fazer o que ele nos sugeriu no início, quando nós acessamos o nosso FDisk, que qualquer modificação deve ser gravada. Tudo bem? Então, letrinha W, como nós vimos nos tópicos da ajuda, salvamos, observem que ele sincronizou os discos e saiu do nosso sistema. Vamos executar novamente fdisk -L. Eu posso agora especificar. Eu quero visualizar, listar somente o SDB. Está lá o nosso disco de 2 GB. Temos agora uma partição de 1 GB criado para esse sistema SDB1. E a partir daí eu já tenho uma partição aonde eu vou preparar essa partição para receber os dados que eu desejo. Galera, muito fácil criar partição utilizando FDisk. Tá legal? Pratiquem bastante para que vocês se tornem expert nessa ferramenta. Tá? Na nossa próxima aula nós vamos entender como modificamos os tipos de sistema de arquivo dentro do FDisk. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.